Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. Eu, Rafael, estou dando boas-vindas a você que está participando do nosso Sindustalk. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Diego para a gente dar continuidade no episódio de estruturas. Hoje estamos só eu e ele. E Marcelo, quem não ouviu o episódio passado, infelizmente eu vou ter que dizer um pouco do que a gente falou, mas quem não ouviu, eu peço que volte no episódio anterior. Escute para você entender ainda mais o que é que a gente vai falar hoje. E hoje a gente vai trazer um pouco das inovações e das mudanças que ocorreram e que hoje a gente vê reflexos, principalmente tipos de estrutura, e também a gente vai trazer alguns cases de habitação social, que são bem interessantes. Mas, Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente mais um dia. Seja muito bem-vindo. Quem não conhece o Marcelo, escuta o episódio anterior, que ele fala um pouco da carreira dele, é muito bacana. E a gente já vai começar hoje, como só sou eu e ele, vai ser uma conversa bem bacana. Marcelo, o que é que o BIM ele trouxe para o projeto estrutural, principalmente, eu não vou nem dizer o principal, porque aí que vai dizer é você, mas o que é que assim, hoje o BIM, a gente sabe que é uma realidade, que a maioria dos projetos, principalmente federais, eles já obrigam a utilização do BIM. E a gente vê muito BIM em instalação, a gente vê muito BIM em arquitetura e tudo mais e tal. E na estrutura, né? Diga aí o principal, assim, poxa, hoje ele, não vou dizer que resolve, né, alguns problemas, alguns são bem solucionados, mas assim, poxa, o BIM ele conseguiu ajudar bastante nesse ponto. Perfeito. Diga aí, pelo menos, acho que tem vários, né? Rafael, primeiramente, obrigado novamente, tá, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês aqui do Sindustalk. Vamos lá. Assim, o BIM, eu acho que na verdade, vem num crescimento exponencial, a sua aplicação. Se você imaginar que em 1990 os projetos eram feitos à mão livre, né? Início dos anos 2000 passou a 95 a fazer os projetos ainda em DWG no CAD, né? Fazia uma sobreposição de um arquivo sobre o outro para fazer aquela compatibilização daquele processo convencional. Atualmente, alguns empreendimentos, a compatibilização, acho que tem sido hoje o principal ganho inicial para quem elabora projeto de estrutura, é a compatibilização. Imagine você receber um projeto de arquitetura que tinha um corte transversal, um corte longitudinal. Era bem complicado você ver todos os detalhes, tirar todas as dúvidas de projeto. Então, eu diria que o impacto imediato, o primeiro grande benefício do BIM, que são vários, mas o primeiro, Rafael, seria a compatibilização, né? Hoje a gente tenta trabalhar com duas telas, uma tela com o software, modelando a estrutura, e do lado esquerdo navegando na tela da esquerda, navegando e verificando a arquitetura, verificando detalhes que muitas vezes poderia passar batido. Então, imagine que uma compatibilização bem feita e feita pelo BIM vai diminuir a peneira de coisas que passariam, que poderia chegar onde a gente não gostaria, que seria na obra. E aí, normalmente, quando esses problemas eles aparecem, né, de incompatibilização, normalmente a obra ela já está ocorrendo. Isso já foi forçado. E aí eleva custo, tem que refazer. E, cara, é conhecido. Às vezes eu conversando com a minha irmã, que é arquiteta, ela fala assim, poxa, o cara colocou um pilar na minha janela. Eu falei assim, comunicação. Simples. Exato, E aí, às vezes, quando você tem o BIM ele já te mune dessas informações, né? Quando você junta tudo, você já vê ali no projeto, poxa, eu consigo evitar isso daqui. Então, ela chegou assim, mas eu vou ter que mudar tudo assim, mas agradeça que você tá tendo que mudar agora, porque já pensou, ele constrói e depois você vai, vixe, esse pilar não era aqui não. E aí muda tudo, aí às vezes tem que mudar outras coisas que dependiam daquilo ali. E é muito interessante. Mas... E ano passado, até só complementando, o ano passado, por iniciativa do Inovacom, com apoio do Sinduscom, né, da FIEC, foi feito o programa BIM colaborativo. Né? Então, assim, diversos projetistas, diversas construtoras tiveram essa possibilidade, passaram por um treinamento, foi um período de quase 6 meses, que foi um grande aprendizado para todos nós. Então, eu acho que assim, foi uma iniciativa muito positiva
e que agora o estado do Ceará começa a colher frutos nesse aspecto. E esse projeto ele vai para o Brasil todo, né? Isso, Brasil todo. Muito interessante. Mais uma vez, o nosso Ceará dando muito orgulho. E, Marcelo, o BIM é uma inovação tecnológica, né? Na parte de projeto, mas a gente tem outras inovações em materiais, em formas de fazer, de construir, que a gente já consegue no projeto ver aqueles ganhos, ou ainda esses ganhos estão muito lá na execução de fato? Tem alguma novidade? Eu sei que você tem uma que você vai falar para mim, que você consegue ter ou uma economia ou um ganho de tempo, que não deixa de ser uma economia, com esses avanços das indústrias. Perfeito. As inovações, especialmente no momento atual que nós estamos, né, que os insumos aumentaram demasiadamente de preço, eu acho que quando os insumos passam a ser um vilão, digamos assim, e hoje é uma grande pressão nas construtoras, porque imagine que um projeto elaborado há 2 anos atrás e uma obra iniciada agora furou orçamento. Porque se você pegar os 2 últimos anos, o que o INCC aumentou, então é um valor absurdo. Então a gente, digamos assim, o fato de ter os preços dos insumos disparados favorece, por um lado, porque a gente fica com a mente mais aberta a novas soluções, né? Algumas semanas atrás a gente participou, né, ministrando junto com o pessoal da ArcelorMittal, lá no workshop Concretos Especiais e Vergalhões, a gente mostrando uma das possibilidades, que foram temas interessantíssimos, e um deles foi mostrando o aço de alta resistência, que é um aço que tanto a ArcelorMittal como o Gerdau já possuem. É um aço que tem uma tensão superior ao aço convencional, e isso pode trazer algumas economias em quantidade de armadura de pilar, armadura de peças fletidas, e isso pode, no fim das contas, Rafael, reduzir a quantidade de peso de aço nas obras, tá? Não, maravilha, cara. Isso aí é aquela coisa, né? Os tempos difíceis e as crises fazem a gente pensar fora da caixa, né? Sim. E a gente tem uma máxima, o Marcelinho adora essa frase, que a gente não quer pensar fora da caixa. A gente quer pensar como se não houvesse uma caixa. Quando você vai fora da caixa, saiu da caixa, tô fora. A caixa, então, a caixa é o que você conhece. A gente tira a caixa e pensa completamente aberto para tentar novas tecnologias e tudo mais. Nesse workshop também tiveram alguns temas sobre concretos de alta resistência. Sim. Foi falado também de concreto com fibra. Sim. Vergalhões e fibra de vidro. Isso são alternativas que as indústrias estão trazendo para tentar reduzir custos, né? E aí é aquela coisa, Rafael, isso é uma certeza? Vai reduzir meu custo? Você disse, todos os outros palestrantes falaram, depende do caso. Tudo tem que ser estudado. Existe solução específica para caso específico. E se a gente for parar para pensar, todos os projetos eles são extremamente específicos. Então a gente não pode generalizar em projeto. Eu vi o meu amigo fazendo assim. Eu vou fazer assim que vai dar certo. Calma. Ele teve 10%, ele teve lá 10%, numa economia, eu vou ter 10%. Não. Não necessariamente. Você pode ter até 15%, como você pode ter 5%. Ou você pode não ter. Nada. Exatamente. Então, é aí que entra a parceria da construtora com o projetista e você participar de workshop, participar de rodas de conversa, porque isso acaba abrindo sua mente e às vezes... Até o exemplo que a gente estava conversando antes, às vezes você elevar um pouco o FCK, ele te dá ganhos. Mas eu vou aumentar o valor do metro cúbico. Sim, mas tu vai diminuir volume, tu vai ganhar em tempo, porque tua concretagem vai ser mais curta, teu volume vai ser menor, tu consegue diminuir seção de pilar. Tem casos, por exemplo, reduzir a quantidade de ferro, que o ferro subiu absurdamente. Então, é aquela coisa, conversa com o projetista, pergunta para ele, porque ele, às vezes, ali... Eu, como você, às vezes a gente está no escritório e tem a nossa cabeça ali muito no dia a dia, e às vezes vê uma informaçãozinha de fora, poxa, nem tinha pensado nisso, vamos testar isso daqui, vamos ver se isso se aplica. Quem não assistiu o episódio anterior, o Marcelo falou uma coisa bem interessante. Todo o projeto dele, ele concebe em 3 tipos de estrutura diferentes, ou 3 formas diferentes de executar,
para ver qual é a mais viável, para ele entregar um produto interessante para o cliente dele, né? Então, essas formas... Rafael, só existem as 3? Com certeza não, né? Então, a gente sabe que... E também vai muito do entendimento do construtor. Vamos tentar economizar nisso? Bora. Mas aí ele precisa de tempo. Isso tem que estar ali alinhado, porque às vezes o construtor ele quer começar a construir, mas não quer esperar a conclusão desse projeto nessa nova otimização. E aí acaba que o tempo ele passa a ser um inimigo e não um aliado. Porque você veja só, Rafael, imagine num empreendimento de incorporação, né? Um edifício. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que pesa mais, assim, a cada R$100 gastos para uma execução de um empreendimento, R$25 é de estrutura, R$10 é de instalação. Então, de longe, disparado, estrutura é o insumo mais pesado na sua obra. Então, o que é que você deve fazer? Você deve cada vez mais desenvolver junto com o seu projetista. De que se o projetista tivesse com um setor de suprimentos do lado, conduziria a resultados diferentes. O Brasil é um país continental. A gente tem preços de concreto usinados aqui no Ceará de um preço, preços no Acre de outro preço. Então, aqui no Ceará, a dor hoje é o aço. Lá no Acre, a dor lá é o concreto. Então, você não consegue ter uma obra com menos concreto e menos aço. Então, você consegue ter um equilíbrio. Se você tem seções gastando mais concreto, você evidentemente economiza aço. E também tem a questão da proteção, né? Então, hoje, diria que a proteção também é uma inovação. A gente tem só que pensar o seguinte: inovar não é revolucionar. Inovar é gerar resultados. Seja ele de 1%, seja ele de 10%. E 1 ou 10 é uma economia. Com e certeza, hoje, exatamente. No mercado que a gente está cada vez mais competitivo, eu preciso reduzir os meus custos sem perder minha qualidade ou ganhando em qualidade. Porque às vezes você, na construtora, você contrata um software diferente que vai te ganhar tempo. Então, você ficou mais eficiente. Você reduziu o seu custo, porque o pessoal da operação vai fazer mais rápido e você conseguiu gerar uma economia, né? Então, cara, isso é muito interessante. E na estrutura não é diferente. Só que, pessoal, tudo tem um tempo. O projetista ele vai precisar de um tempo para poder fazer esses testes. Então, usem e abusem desse tempo. Eu digo use e abuse, é você gastar o máximo de tempo que você pode durante o projeto. Porque é ali onde a gente vai definir. Imagina um jogo, é a hora que eu vou estar lendo as regras. Então, se eu não ler as regras bem lidas, eu vou jogar de forma errada. Ou vou ter um resultado que não era para ter. O projeto é a mesma coisa. Se a gente focar naquilo ali, gastar mais tempo projetando, o risco de insucesso da estrutura... Não estou dizendo que se você passar 10 anos projetando, a sua estrutura vai ser um case de sucesso, você vai ter um sucesso de vendas. Não, não é isso. Mas você vai ter uma redução drástica, principalmente de refeituras. Porque na hora que você começa a modelar, a rodar, a compatibilizar os projetos, a testar as coisas, você vai vendo que você vai... Opa, calma aí, essa tubulação não pode passar aqui. Opa, calma aí, eu tenho uma tubulação aqui vertical, eu já vou deixar o espaço aqui na minha laje para não precisar quebrar lá na frente. Então, tudo isso são coisas que no projeto o construtor já consegue ver. Isso. E aí, se ele for esperar começar a obra para poder ir atrás desses problemas, aí a gente tem um gráficozinho de Cita que eu gosto de falar muito dele, que ele compara projeto, execução, manutenção e correção. Todos na potência de 5. Então, isso. O projeto é grandeza 1, a estrutura, a execução é 5, a manutenção é 25 e o reparo ou correção 125. Né? Então, quando a gente olha para esse gráfico, assim, poxa, por que eu não invisto aqui? A cada R$1 investido aqui, eu economizo 5 aqui. É aquela coisa que a gente fala de saneamento básico, eu vou investir em saneamento básico para economizar no hospital. Que é o que a gente falou no podcast anterior. Exatamente. Olha, cada vez mais os projetos de arquitetura, a concepção, você me perguntou qual é a fase mais importante para trazer economia na concepção do empreendimento. Exato, cara. Um bom projeto, um projeto de qualidade, ele vai te trazer resultados excelentes. Rafael, fiz minha estrutura de concreto, a melhor qualidade. Sim, cara, mas se o teu projeto ele não estava otimizado,
A tua estrutura vai ser uma estrutura cara. Ela vai ser excelente, vai. Mas ela poderia ser melhor. Ela está atendendo o projeto, ela está sendo perfeita. Só que a estrutura da gente, ela nada mais, nada menos de que é a transformação do papel em vida real. E hoje a tecnologia trouxe pra gente o quê? Um volume de informação, um volume de dados imenso. Sim, absurdo. Então hoje é você saber o que fazer com esses dados. É você ter indicadores para isso. Se você tem um empreendimento de 72 metros de altura, que anteriormente era o gabarito que, digamos assim, que ditava aqui a cidade, você tinha já indicadores de taxa de aço, volume de concreto, etc. Então hoje você sabe muito bem que se você tiver um indicador acima das médias, você está fora. E aí, você falando dessa questão dos prédios aqui em Fortaleza, a gente viu recentemente, né, assim, desde 2015, uma mudança no panorama dos edifícios aqui. E aí, Marcelo, qual foi o principal desafio na hora que a gente colocou um prédio em cima do outro? Que foi o que aconteceu em alguns casos aqui. Foi literalmente colocado, eram 2 torres e vamos transformar em uma torre só. Qual foi o maior desafio para você como projetista? E até esses desafios criaram um laço maior com a construtora ou continuou a mesma coisa? Joia. Primeiro vamos imaginar o seguinte, pegando exatamente esse exemplo, colocar um prédio em cima do outro. Se eu tenho um prédio que tem 15 pavimentos, ele tem uma carga vertical P. Uhum. E se eu tenho 2 prédios um em cima do outro, ele tem uma carga 2P. Agora, se eu tenho um momento na base que é M, quanto seria esse momento na base para 2 prédios um em cima do outro? 4M. Exatamente. O deslocamento no topo do edifício, que é delta, para uma edificação de 15 pavimentos, para um prédio de 30 pavimentos, ou seja, colocando um sobre o outro, é vezes 16. Então, é uma relação não linear. Você tem um prédio sobre o outro. E aí que vem os desafios, sabe, Rafael? Primeiro, a gente teve um desafio inicialmente de materiais, né? Então, como você garantir concretos com resistências superiores, como fazer essas concretagens acima de 72 metros, como diversos aspectos. Sob a ótica do projeto em si, além das análises convencionais que a gente fazia, a gente passou a ter uma outra análise, que foi a análise dinâmica, ver o conforto dinâmico desses prédios altos. Então, sobre o projeto realmente é um desafio a mais. Você tem que analisar não só a estabilidade global, alguns dos projetos já projetados lá no nosso escritório já foram ensaiados em túnel de vento, que não dava para fazer essa análise usando simplesmente os casos de combinações de coeficientes de arrasto. Então a gente teve que ir para um outro caminho. Então, assim, realmente é bem mais desafiador do que um prédio de altura H, e fazer um prédio de 2H é outra coisa. E interessante, né, tu falar de túnel de vento. Fala pro pessoal, tipo, as economias que isso trouxe. Porque quando a gente vai para uma norma, a norma ela tem de ser o mais conservadora possível, principalmente as normas internacionais. Só que quando a gente afere, a gente tem umas respostas às vezes um pouco diferentes. Eu vou dizer assim, uma coisa assim bem interessante daqui, o módulo. Se você for pela norma, tá maravilhoso. Só que o módulo daqui, a gente não tem um módulo. Caberia só um podcast sobre módulo. Pra gente falar sobre isso. Exatamente, aquele monte de ensaio que a gente fez, todas as concreteiras, vários FCKs diferentes, a gente foi atrás e eles vão ter um teto. E para prédios altos? Meu amigo, não muda muita coisa. Ele vai continuar com o teto. E aí essa informação, a informação que o projetista ele tendo, ele consegue otimizar outras coisas ou dar mais segurança para o cliente dele. Mas fala aí dos ganhos, principalmente do túnel de vento, que é um experimento prático ainda durante o projeto. Primeiro, acho que cabe falar o que é o túnel de vento. Ah, é verdade. Tem gente que não sabe. Eu acho que cabe primeiro falar o que é o túnel de vento. Túnel de vento é um protótipo que você pega a geometria daquele empreendimento, aquele prédio que potencialmente vai ser executado, manda-se para alguns laboratórios, tem excelentes laboratórios de túnel de vento aqui no Brasil, leva-se esse protótipo, modela junto de um grande túnel de vento, né? Faz um protótipo numa escala aí, geralmente 1:50, 1:75, do tamanho real que vai ser o prédio, leva-se em consideração as edificações adjacentes a esse prédio num determinado raio, né? E isso, Rafael, ele analisa combinações de vento a cada 15 graus. Prédios, digamos assim, com geometrias regulares, para você ter ideia,
A gente analisa a cada 90 graus. Quando o prédio tem, digamos assim, uma geometria um pouco diferenciada, a gente analisava a cada 45. Então imagine que eu tenho combinações de vento a cada 15 graus. Você triplicou na melhor situação, que era 45. Então ele ficou 3 vezes mais preciso. Exato. Então quando pergunta assim, fala da economia que o túnel de vento vai nos trazer, eu sou um pouco cauteloso nesse aspecto. Eu diria que o túnel de vento vai nos trazer confiabilidade, porque ele vai, digamos assim, ele vai retratar real assim, os esforços que vão estar atuando naquela estrutura. E aí você consegue, assim, eu perguntei, né, das economias, mas quando a gente sabe a real situação, a gente consegue utilizar o melhor remédio para aquilo ali. Né? Já houve empreendimentos que a gente conseguiu ter economias, já teve outros não, que algumas combinações de vento oriundas do túnel de vento deram resultados que a gente teve que enrijecer a estrutura. Então isso é bem relativo. Mas isso é uma economia, viu? A longo prazo ela é uma baita da economia. E uma confiabilidade. Isso é louco, cara. Você projetar e falar assim, rapaz, se eu não tivesse feito o túnel de vento... Lembra aqueles episódios lá de Camboriú? Você vê a piscina, Sim. né? Aquele efeito ali é o... Com certeza. Sloshing. E também tem um bem interessante, se não me engano, é em Belém. Que o pessoal colocou a piscina na varanda e não calculou a água. E aí as piscinas estão todas vazias. Cara, fizeram um reforço e tal, projetaram a piscina nas varandas e esqueceram de colocar água. Aí a importância da ATP, Exatamente. que é a avaliação técnica de projeto. Você ter um outro profissional para verificar o seu projeto. E a experiência também, né? Porque assim, acredito eu, Marcelo jamais esqueceria disso. Poxa, cara, você tá fazendo uma piscina. Qual é o principal objetivo de uma piscina? É ter água. Exato. É igual uma biblioteca. Eu faço uma biblioteca. Qual é o principal objetivo de uma biblioteca? É ter livro. E livro é pesado pra caramba. E na pandemia a gente foi muito consultado. Todo mundo em casa, home office, se podia colocar uma piscina na varanda. Uma piscina para as crianças, porque não podia sair. Então eu disse, olha, qual é o peso específico da água? 1.000 quilos por metro cúbico. Exatamente. Então a cada 10 centímetros de água você está colocando ali 100 quilos por metro quadrado. Se você se abraçar, todo mundo aqui num metro quadrado não faz o que a água ela pode fazer e é bem interessante. A água o pessoal também usa para fazer prova de carga em estruturas. Isso. É muito comum. Edificações que estão abandonadas, etc. É muito comum se fazer uma piscina de alvenaria ou até de madeira ou metálica para colocar água, e o interessante da água é que você pode ir adicionando gradativamente, ela é uma carga distribuída e você consegue acompanhar isso e monitorar essa estrutura. E, Marcelo, é interessante também a gente falar das habitações sociais, né? As habitações sociais elas têm mudado um pouco nos últimos 10 anos e a gente está passando por algumas mudanças bem interessantes, que essas mudanças muito provável, e em alguns locais já está acontecendo, de estruturas que eram utilizadas para habitação social, elas estão sendo utilizadas em edifícios de alto padrão. Fala mais um pouquinho disso aí pra gente. As habitações populares, Rafael, qual é o principal tipo de estrutura mais utilizado? Alvenaria estrutural. Né? Que a alvenaria ela faz, não é só esse blocozinho, esse bloco que se utiliza para vedação. É um bloco diferente. É um bloco diferente. Isso. Ele tem uma geometria diferente, espessura diferente, resistência diferente. Total. E pessoal, importante. Se você mora no edifício de alvenaria estrutural, toda e a qualquer intervenção que você tenha que queira fazer nas paredes do seu apartamento, verifique o projeto. Porque tem projetos que você não pode mexer. Tem paredes que você não vai poder nem fazer um corte. Que eu já cheguei numa obra e tinha um corte para passar uma tubulação na horizontal. Se minha nossa senhora não faz isso, passa pela laje e desce. Para quem não sabe, o bloco de alvenaria estrutural ele tem um buraco, talvez aí do tamanho de diâmetros. Eles são quadrados, mas talvez ali 15 centímetros. 10 centímetros, mais ou menos. E vazado. Então, poxa, você consegue fazer um furo embaixo, fazer um furo em cima e passar uma tubulação folgada por dentro. Folgado. Tubulação flexível, aquela amarelinha, você passa.
e você está resolvido. Você tira um ponto elétrico de cima, passa para baixo, sem fazer grandes intervenções na sua estrutura. É por isso a importância de um engenheiro em qualquer reforma, principalmente em prédios de alvenaria estrutural. Mas vamos lá para os outros. Tem um monte também. Só fazendo um parênteses, eu digo que a nossa profissão de estrutura é uma profissão fantasma. Sim. Por quê? Porque você compra um apartamento, você sabe quem é um arquiteto, você sabe quem é um paisagista, você sabe quem é o seu corretor, que foi a pessoa que lhe apresentou o imóvel, você sabe quem é que fez a ambientação. Você sabe quem construiu. Exato. Mas daqui a 20 anos... Vão ligar para o projeto. Você não vai ligar para quem lhe vendeu o imóvel, nem vai ligar para quem fez a ambientação. Então, nós, projetistas de estrutura, eu diria que é uma profissão que a gente é o dublê da história. A gente não aparece, a gente fica ali escondido e só é lembrado muitas vezes no insucesso. Ou quando tem algum problema cabeludo para resolver. Mas fala aí dos outros tipos de estrutura. Voltando então, a alvenaria estrutural, que você já explicou. E a alvenaria estrutural era o tipo de estrutura mais utilizada nessa habitação popular. Começou a ser verticalizada em São Paulo, tem prédios de 22, 24 pavimentos em alvenaria estrutural. Aqui em Fortaleza não tem tão prédios, acho que o maior prédio deve ter 14 pavimentos. Uma limitação, muitas vezes, é o próprio fornecedor, né, de blocos, talvez é um limitante. É a limitação da resistência, né? Então, assim, igual o concreto. E se você está numa região que não consegue fazer concreto de alta resistência. Surgiu mais ou menos em 2010, não vou dizer que surgiu porque foi um pouco antes, mas em 2010 houve uma grande expansão dessa nova tipologia de estrutura, que é a parede de concreto. A própria parede, que faz a função portante da estrutura, similar da alvenaria, você utiliza a forma de alumínio, mas tem outros tipos de formas também, que você faz a concretagem. Quando você desforma, que geralmente essa desforma ocorre com horas, né? Com horas. 12 horas, 14 horas. Você desformou as formas de alumínio, você já tem lá a própria parede fazendo função portante. Então, esse tipo de solução de estrutura, ela vem ganhando cada vez mais escala, né? Acho que a maior construtora hoje do Brasil, que é a MRV, da América Latina, a MRV, ela migrou praticamente na sua totalidade, fazia muita habitação em alvenaria estrutural, migrou para a parede de concreto. Então, isso é um indicador forte, é uma tendência. Logicamente que questão de viabilidade, o custo da forma em si pode ser um impeditivo. E tenho percebido, né, que em edifícios também de médio padrão, já saindo um pouquinho da habitação popular, vejo a parede de concreto ganhando espaço. E a gente já tem alguns empreendimentos aqui no Ceará de mais de 6, 7 pavimentos, né, que a gente era conhecido, aquele térreo mais 4, o mais conhecido que a gente tinha. E hoje a gente tem estruturas de parede de concreto com 10, 12, 15 14 pavimentos. Então essa verticalização ela acaba também elevando um pouco o nível daquela estrutura, né? Então eu vou ter ali, em alguns casos eu posso fazer estruturas de alto padrão, mas eu vou estar ali atendendo o público médio também. Eu não vou estar só no baixa renda, que é aquela faixa 2 que a gente conhecia, faixa 1 e faixa 2. Sim. Eu já entro na faixa 3. E aí eu consigo ter edificações melhores, eu consigo ter vistas melhores, eu consigo entregar produtos melhores com a mesma eficiência que a parede de concreto tinha. Mas, Marcelo, o que é que pra ti, o que é que tu acha que, poxa, por que isso só veio agora? Rafael, vamos imaginar a norma de parede de concreto? A Verdade, norma de ela parede é de concreto, ela não tem 10 anos. Ela é recente. Ela é de 2012, a sua primeira versão. Uhum. Atualmente ela está em consulta pública, deve estar prestes a finalizar essa parte de consulta pública. Ainda esse ano de 2022 ela vai passar a vigorar a sua primeira revisão. Então, se você imaginar normatizado, nós temos a norma de parede de concreto há apenas 10 anos, o que é pouco. E qual era o limite dela? Antes da revisão e agora depois da revisão? Rafael, não mudou muito a questão de limitação. A única limitação que a norma anterior tinha, ela definia resistência entre 20 e 40 MPa. Uhum. Mas, inclusive, já tem prédios, acho que em Camboriú, em parede de concreto, que superam os 20 pavimentos. Então, a validade da norma de parede de concreto, 16055, ela é válida para N pavimentos. Então ela não impõe um limite. Não impõe limite de altura, ela impõe limite de resistência. Mínimo e máximo. Que aí você pode fazer de várias formas. Você pode aumentar a espessura da parede para ficar dentro. Então se eu tiver um FCK acima de 40 MPa, eu estou fora de norma? Não. O projeto está atendendo. Se você tem um concreto superior a esse valor, não significa que você está ferindo a norma.
a norma de projeto foi atendida. Entendi. Bacana. E o que é que, assim, a gente até pegando o gancho de alto padrão, qual é a principal diferença, eu acho que pra gente encerrar, qual é a principal diferença no projeto, tá? De uma edificação de alto padrão e uma edificação de médio padrão. Tá. Qual é, assim, Rafael, isso muda de cara. Só a finalidade dela e uma extra também. Quando a gente coloca estrutura comercial. Então, assim, tu resume essas três, qual é a diferença Perfeito. logo de cara de cada uma. Perfeito. E aí a gente faz as considerações finais. Primeiro, residencial e comercial, há uma diferença aí de sobrecarga, claro. Né? A sobrecarga média de edificação residencial é 150 kg por metro quadrado, enquanto o corporativo comercial vai de 250 a 300 kg por metro quadrado. Uhum. Tem também uma outra diferença, né? A questão de norma de incêndio, porque geralmente é comum se entregar uma edificação comercial com a laje o quê? No osso. Sim. Já uma edificação residencial você entrega o quê? O piso acabado. Então, na hora de definir até o tipo de laje nervurada, se for uma obra residencial ou se for uma obra comercial, isso pode tomar um outro caminho. Uhum. Então, esse é um ponto. E a sua primeira pergunta foi falando a diferença de adaptação de médio padrão, de alto padrão. Não sei se foi bem para falar do moldado em loco e da parede de concreto. Não. Seria, digamos que eu tenho 2 projetos. O mesmo cliente chegou para ti e falou assim, eu quero construir um médio padrão e um alto padrão. O que é que vai mudar nesse projeto? Estruturalmente, realmente o alto padrão, ele exige ele tem algumas particularidades. Né? Uma delas, embutimento de laje, previsão para embutir uma laje do tipo cassete na laje da estrutura. Uhum. Então, que isso no médio padrão muitas vezes não é previsto. Né? Então, às vezes você acaba tendo vãos maiores no de alto padrão. Praticamente hoje Fortaleza vive um boom de habitações de altíssimo padrão. Geralmente são apartamentos de 1 por andar, com piscina na varanda. Então, assim, tem maiores desafios arquitetônicos. Já o médio padrão, por ser digamos assim, um padrão menor, a solução de estrutura e a própria concepção de arquitetura, ela é mais conservadora. Não tem tantas curvas, não tem tantas coisas que vão onerar o empreendimento. Show de bola, cara. Pois, Marcelo, eu mais uma vez agradeço a sua participação aqui conosco. Muitíssimo obrigado por ter compartilhado. Pessoal, toda a vida que eu sento com esse rapaz, eu aprendo alguma coisa nova. E hoje não foi diferente. Hoje a gente, assim, foram 2 episódios de bastante conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, @sindusconce, lá toda semana a gente vai estar divulgando os novos episódios. Você também pode ativar as notificações no seu aplicativo do Spotify, do Deezer, do Apple Podcast, no YouTube também tem. Então você ativa as notificações, vai ficar recebendo notificação. E toda terça-feira, 7 e 7 da manhã, a gente tem um episódio novo para vocês, com um tema novo, com curiosidades, com novidades e com muito conteúdo. Marcelo, muitíssimo obrigado por você estar aqui conosco hoje. E é um prazer aprender com você. Rafael, eu que agradeço o convite. Né? Saiba que o aprendizado é mútuo. A troca de informações e de conhecimento é uma via de mão dupla. Eu também aprendo sempre que converso com você. Quem quiser nos procurar, siga lá também nossas redes sociais, Norcalc Estrutural. Estamos à disposição de bater um papo, conversar, falar sobre engenharia de estrutura especialmente. É sempre um prazer. Show de bola, pessoal. Então, até a próxima terça com mais um episódio do Sindus Talk.